Quando a gente fala em esquerda e direita no contexto contemporâneo, alguns dizem que esses conceitos estão ultrapassados. Ah, não, isso está ultrapassado. Ah, não dá mais para você falar sobre política em termos de direita e esquerda. Se você pegar aqui no Brasil, quem são os partidos de esquerda? Aí você tem lá os partidos que a gente já conhece, né? PT, PSB, PCB, PSOL e tal, né? Aí, quem são os partidos de direita? Bom, você pode começar com o Partido Novo, que é um partido mais... é o último, se não o penúltimo, sei lá, um dos últimos partidos aí a surgir no cenário político nacional, e ele nasce como um partido já com uma bandeira de defender o liberalismo econômico e tal, então já nasce como um partido em termos intelectuais e da formação do pensamento e da linha que o partido segue, um partido que a gente poderia chamar de partido de direita. Mas os outros partidos que estão associados à direita, muitas vezes, sei lá, o próprio PSDB foi muitas vezes, o falecido PSDB, eu não sei onde anda o PSDB, mas enfim, ele sempre foi associado como um partido de direita quando ele estava em oposição ao PT de Lula, né? Então todo mundo colocava, empurrava, o pessoal petista sempre empurrou o PSDB para a direita e chamava, sei lá, o Mário Covas de fascista, chamava o Alckmin, que agora é vice-presidente, né, também de fascista e tal. Então tinha lá uma rotulação em relação ao PSDB de empurrá-lo para a direita por conta dessa dicotomia e dessa briga política que existia entre o PSDB e o PT. Mas hoje você tem, sei lá, Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal, então já imagina que, por ser um partido ligado a uma igreja e que tem lá entre seus políticos muitos religiosos e que tem muito envolvimento com a agenda de costumes e tal, então, esse partido é um partido de direita e tal, então... Mas as coisas não são tão simples assim, né? Então nós temos no Brasil, quando se trata de direita, uma confusão muito grande. As pessoas têm dificuldade de entender o que é ser de direita. Por quê? Porque durante, sei lá, os últimos 70 anos, né, 60, 70 anos, tudo que se soube, assim, no senso comum sobre direita foi informado, digamos assim, pela esquerda. Então, é claro, a partir de determinado momento no Brasil, a intelectualidade brasileira de esquerda passa a predominar, né? Então, quer dizer, até os anos 50, acho que ainda tinha, sei lá, você tinha muitos intelectuais católicos, por exemplo, escritores, né? Católicos, como, sei lá, Gustavo Corsão, você tinha intelectuais de direita, sei lá, Paulo Francis, agora mais recentemente, né? Então, você tinha intelectuais de direita que ainda tentavam equilibrar esse debate, assim, né? Então, trazer um pensamento mais à direita, mais consistente e tal. Aí, depois que o Francis morreu, aí fica, sei lá, Reinaldo Azevedo, aí tem o próprio Diogo Mainardi, e aí tem algumas ilhas, assim, né? Alguns indivíduos que acabam tomando uma posição mais à direita, e aí vou explicar melhor o que significa isso. Mas mesmo assim, né, no mainstream de ideias, naquilo que se propagou nos últimos 60 anos, foi um pensamento tipicamente de esquerda, e a esquerda fazendo uma leitura da sociedade e daquilo que não era de esquerda como sendo de direita, né? E, claro, sempre através de uma caricatura, de um olhar... que às vezes beirava e chegava a demonização, assim, né? Então, quer dizer, se você não é uma pessoa de esquerda, você é um fascista, né? Então, durante muito tempo, esse foi o pensamento vigente, assim, tipicamente dentro da academia, e nas artes também, de certo modo, isso acabou acontecendo. Então, eu não estou falando aqui de teoria conspiratória, nem falando guerra cultural, não precisa nem falar disso, né? Mas eu acho que a gente não pode negar que o pensamento cultural brasileiro, né, os artistas mais famosos, consagrados, aqueles que hoje têm opinião e cuja opinião é importante para o debate público, tal, são todos de esquerda. Você não precisa, a gente não precisa disfarçar que isso não acontece,
porque isso acontece, né? Por uma questão histórica, obviamente. Então, quer dizer, a gente teve no Brasil um período longo de ditadura militar no Brasil. Então, quer dizer, 20 anos de ditadura. Nesses 20 anos de ditadura, houve um processo de resistência artística, sobretudo, né? E também muito forte, fora a resistência de guerrilha, toda aquela desgraceira que aconteceu durante esses anos, perseguição política, gente que desapareceu, gente que morreu e tal. Tudo isso aconteceu também, né? Mas a resistência artística, ela ocorre tipicamente por grupos que se veem à esquerda, né? Então, a gente tem um cenário intelectual no Brasil, quando começa, sei lá, os anos 2000, vai para tratar do que é mais contemporâneo, com um pensamento de direita completamente pulverizado. Então você não tinha literatura quase, você não tinha gente preparada para trazer esses assuntos, para debater esses assuntos. Então, quando aparece a figura do Olavo de Carvalho ali como uma espécie de imã, né, dessas ideias que estavam soltas por aí, né? Mas acho que a gente tem que dar um passo atrás para entender um pouco conceitualmente como é que essas coisas se formam, né? Acho que o passo inicial é esse. Óbvio que a gente tem diversas leituras disso, eu não quero parecer aqui desonesto intelectualmente, tá? E eu vou tentar ser o mais simples possível, lembrando que eu não estou aqui querendo me aprofundar em nada, eu quero só expor algumas ideias gerais sobre o assunto e ideias que as pessoas possam assimilar e possam se enxergar numa posição ou outra e possam, sem medo de constrangimento, ou sem medo de serem felizes, né, tomarem posição, né, e saberem que eu defendo essa posição aqui ou eu defendo essa posição aqui e tudo bem, né? Então, eu não tenho grandes pretensões aqui de vencer uma longa tradição de discussão, de debate sobre esse assunto, mas pelo menos traçar em linhas gerais o que essas coisas significam e como que as pessoas podem se situar nisso, fora do ambiente absolutamente tóxico que a gente vive hoje. Então, hoje a coisa está toda muito tóxica. Qualquer problema que existe, as pessoas já jogam a dicotomia lá, né? Nós temos uma guerra acontecendo agora, fora a guerra da Ucrânia, né, que também foi dicotomizada. Nós temos agora uma guerra acontecendo lá no Oriente Médio, entre o Estado de Israel e o grupo terrorista Hamas, em que as pessoas já trataram de dicotomizar, e que também, obviamente, não só as pessoas trataram de dicotomizar, como ela foi automaticamente dicotomizada, porque historicamente ela já estava dicotomizada. Então hoje eu compartilhei um vídeo, por exemplo, né, numa rede social, né, no ex-Twitter, com um vídeo de militantes do PCO, que é um partido de extrema esquerda brasileiro, comemorando as ações terroristas do Hamas e dando um viva ao Hamas, né, em praça pública. Então as pessoas tomam posição, né? E depois eu vou explicar por que as pessoas chegam a isso, assim, a tomar uma posição a favor do terrorismo, né? Parece bizarro dizer isso, mas é uma consequência lógica de uma visão de mundo, tá? Sobre a qual eu escrevi no meu artigo da semana passada na Gazeta do Povo. O título do artigo como é que é? Peraí, agora, caramba, fugiu o título. Vou dar o título exato aqui da coisa. Como assim defender terroristas? É uma pergunta, né? Então, o título do artigo é esse. Então, eu trato desse assunto, porque isso é uma consequência lógica da maneira da pessoa pensar, né? Que às vezes é até, assim, ser coerente mesmo com o que a pessoa pensa. Então, ela vai chegar nessa conclusão de que ela precisa apoiar um movimento terrorista porque esse movimento terrorista está contra um ente mais poderoso do que ele. Mas então, essas coisas hoje estão muito, assim, pulverizadas, como eu falei, e estão muito... Há uma zona cinzenta de compreensão dessas coisas, que as pessoas têm dificuldade de compreender, mas que elas são obrigadas a tomar posição, tá?
Eu falei esses dias nas redes sociais, falei sobre isso aqui na semana passada no ar também, né, que eu tive lá num show do Luiz Celestino, que estará conosco aqui no Noar agora, no final de novembro. Ele vai vir aqui pra gente bater uma ideia, trocar uma ideia. O Luiz é um músico, ele também é barbeiro, né, tem uma barbearia e tal. Ele grava uns vídeos falando sobre questões raciais e tal, e é um músico muito competente. Então ele virá aqui no Noar pra gente bater um papo. Eu tô bem ansioso por essa conversa, porque eu tenho certeza que vai ser legal. O Luiz é aquele cara de sorriso aberto, aquele cara gente boa pra caramba, que você olha e já gosta logo de cara, assim, né? Então, aguardem aí, em novembro ele estará aqui. Aí eu fui lá no show dele, e lá ia participar a minha cunhada, Jamile, o Tony Gordon, o Lino Cris e o Mano Brown. Então eu encontrei o Brown lá e falei, putz, será que vou conseguir conhecê-lo, tirar uma foto e tal? E aconteceu, né? Eu consegui tirar uma foto com ele. E aí eu entrei na sala, ele logo me reconheceu. Eu estranhei dele falar logo, te conheço e tal. Mas assim, foi eu sentado lá dele, ele perguntou pra mim, você é um negro de direita? Foi a primeira coisa que ele me perguntou, né? E na sequência, as perguntas que ele fez na sequência foram assim, baseadas naquilo que ele pensa ser um pensamento de direita. Então ele disse assim, você é contra a redução da maioridade penal? Você é contra as cotas? Você é contra a legalização das drogas? Sei lá. Então, assim, que são questões hoje associadas à direita. Mas como se a direita fosse isso, né? Você ter um pensamento conservador ou liberal e tal, não tem necessariamente a ver com isso. Pode ter também a ver com isso, mas o fundamento do pensamento não é esse. Eu já tratei disso aqui num episódio do Noar, agora recente, né, do passado recente, quando eu tratei de negritude e conservadorismo e também de o futuro da direita brasileira. São 2 episódios que, se você não viu, você pode assistir depois. Eu falo um pouco mais sobre isso. Então, assim, ser de direita, né, ser uma pessoa conservadora, não tem a ver necessariamente com costumes. Não é porque eu sou de direita que eu sou contra a redução que eu sou a favor da redução da maioridade penal. Não é porque eu sou de direita que eu sou a favor, que eu sou contra a liberação a descriminalização da maconha, né, que eu sou contra a cota. Então, assim, essas questões de costume e de uma visão de mundo restrita, digamos assim, que estão associadas hoje ao que se chama de direita, são tudo coisas circunstanciais, né? Porque assim, fundamentalmente, e agora eu vou falar aqui de fundamento, de conceito, tá? Hoje você pode dizer que você pode ser de direita em basicamente 3 aspectos, e eles podem ser combinados ou podem ser vistos de maneira apartada, tá? Você pode ser de direita no sentido de você ser um conservador. Então, quer dizer, eu sou um conservador e eu tenho uma visão prudencial do mundo, da vida, das coisas. A minha visão de mundo é uma visão de mundo pautada naquilo que se chama de prudência. O que significa isso? Significa que quando eu olho a realidade, eu parto do seguinte princípio. O ser humano é limitado. Nós somos limitados e somos falhos. Se o ser humano é limitado e é falho, comete muitos erros, as nossas pretensões em relação ao modo como o mundo se organiza, ela só pode ser, ela é limitada, né? As nossas pretensões são limitadas pelas nossas próprias limitações. Então, assim, o mundo se organiza de acordos em acordos. Eu não posso ter uma visão muito geral do mundo e das coisas. Eu não posso projetar um futuro muito longínquo. Eu não posso ter uma visão reduzida dos problemas. Eu tenho que ter uma visão ampla e prudente, como eu disse. Então, quer dizer, as mudanças, por exemplo, que a gente deve buscar na sociedade, elas devem passar por um exame. Então, assim, nós queremos mudar porque isso aqui está ruim? Beleza, reconhece-se que está ruim. Perdão. Então, assim, como a gente vai fazer essa mudança? A gente vai fazer essa mudança de acordo com a ideia que, sei lá, um grupo social, ou um grupo político, ou um intelectual, né, ou ideias que estão circulando aí na sociedade, preconizam.
Mas aí uma pessoa conservadora como eu diria, tá, mas isso aí já foi experimentado em algum lugar? A gente já dá pra gente ter alguma noção de como isso vai se desenrolar? Não, não temos, porque em nenhum país foi experimentado isso ainda, não existe uma... Né, o que tem são ideias, né, que são ideias boas e que, de certo modo, atraentes do ponto de vista de solucionar um problema que a gente tem, mas a gente não sabe muito bem quais serão os desdobramentos dessas ideias, porque, obviamente, a gente tem limitações, como eu falei, e as coisas podem descambar no meio do caminho. Se a gente não tem muita certeza de como isso vai se desdobrar, é melhor ir com calma. Então, uma pessoa conservadora não é que ela é contra a mudança. Não é que ela é a favor de que as coisas fiquem estagnadas. De que os poderes instituídos permaneçam e aqueles que são oprimidos permaneçam oprimidos. Não é isso. A questão é as mudanças têm custo, né? Qual é o custo dessa mudança desse jeito que a gente quer fazer? Então a gente precisa saber mais ou menos calcular ou dar passos menores para chegar nos objetivos sem que, com essa mudança que a gente está buscando, a gente não destrua coisas importantes que a gente construiu. Então, quer dizer, não dá para dizer que a humanidade só construiu coisa ruim, certo? Existem coisas boas e coisas ruins na construção das sociedades. Mesmo na sociedade ocidental, que hoje é questionada por quase todo mundo, né? Tem coisas boas, né? Então, essas coisas boas precisam ser preservadas e devem ser preservadas sob o risco de, se nós abrirmos mão disso, a gente não sabe qual será o passo seguinte. Então, uma visão conservadora da realidade, ela é uma visão que parte dessa ideia de que nós somos falhos, de que nós somos limitados e de que as mudanças devem ser buscadas, elas devem ser buscadas, mas com prudência e com segurança. Ah, vai ter vezes que não vai dar, vai ter vezes que vai explodir aí uma revolta e tal. Isso você lidar com a circunstância é uma coisa. Agora, você projetar uma mudança sem saber qual vai ser o resultado dessa mudança, assim, com certeza, sobretudo se você é uma pessoa que está governando um país, né? Que o país está na sua mão, de repente você toma uma decisão, o Congresso, sei lá quem, toma uma decisão e joga o país num abismo. Então, a visão conservadora, ela tem essa visão de prudência em relação às mudanças sociais. E o conservador também, ele preconiza, né, ele tem dentro da sua concepção de mundo de que existem coisas que devem ser preservadas. Tá? Então, sei lá, o que deve ser preservado? Sei lá, o conceito de família, por exemplo. O conceito de família deve ser preservado, né? Então não dá para você falar assim, não pode existir mais família. Como alguns grupos de esquerda, inclusive, preconizam. Não, peraí. Né? Então, o conceito de família é importante. Não importa, nesse primeiro momento, qual vai ser a configuração dessa família. Se vai ser homem, mulher e os filhos, se vai ser um casal homoafetivo que adota uma criança, se vai ser uma mãe que vai criar o seu filho sozinha, se vai ser um pai que cria o seu filho sozinho, isso não importa. Mas o conceito de família, o que é uma família, né? Uma família é um ambiente de segurança que visa a você preservar a vida dos vulneráveis, daqueles que estão, né, que são fruto dessa união familiar, e também busca a consolidação de patrimônio. Então, quer dizer, as pessoas, sei lá, se casam numa união que visa adquirir patrimônio, né, crescer juntos e tal, e ter filhos e cuidar dos filhos. Então, a criança, ela é o foco principal e mais importante, né, como fruto de uma família. A criança tem de ser preservada. E aí, de novo, não importa se é um casal homoafetivo, se é um casal de pessoas que são cristãs e vão à igreja. Num primeiro momento, não é isso que importa, tá? Estou tratando do conceito puro de família, ainda que o conceito tenha uma origem religiosa. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer num segundo passo. Por quê? Porque a sociedade não é toda religiosa. A sociedade tem que lidar com idiosincrasias, com contradições. Então, existem maridos que largam as mulheres e vão embora. E aí, não tem mais família?
A mãe tem que abandonar o filho também? Não. Ela vai ter que incorporar nela a ideia de família e preservar, né, a educação, a vida e o crescimento do seu filho. Com um pai sozinho é a mesma coisa. Com um casal homoafetivo é a mesma coisa. Os valores religiosos a isso associados, eles podem estar na ordem de prioridades dessa visão de mundo ou não, tá? Então, assim, ser conservador não é ser religioso, em resumo, tá? Então, existem valores que precisam ser preservados. Outro valor que precisa ser preservado. Os valores da arte, por exemplo. Então, nós temos uma história, uma tradição artística, e eu não estou falando só do Ocidente, porque produz-se arte também em contextos diferentes do contexto ocidental. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você olha, por exemplo, o Estado Islâmico destruindo monumentos lá no Oriente Médio. Isso é o horror, certo? Então, quer dizer, a preservação de patrimônio artístico é um valor conservador, de conservação de uma coisa importante para a sociedade. Você não pode simplesmente abrir mão. Não, derruba o museu do Louvre, sei lá, derruba os museus, taca fogo nas obras e tá tudo bem. Não, não tá. Né? Inclusive tem um filme, eu não sei se eu já falei dele aqui, é um filme dirigido pelo George Clooney, que em inglês é Monuments Men, mas em português é Os Caçadores de Obras-Primas. Acho que eu já falei dele aqui, se eu não estou enganado, mas enfim, se eu já falei, desculpem, vou ouvir de novo. O que esse filme trata? Daquele destacamento, aquele pelotão formado pelo exército americano para resgatar obras de arte que foram sequestradas por Hitler. Hitler ele sequestrou uma porção, zilhares de obras de arte dos países que ele invadiu, escondeu em lugares que escolhidos lá pelos nazistas, né? E os americanos foram recuperar. Então tinha um destacamento formado por gente que era especialista em arte, marchand, né, que se chama, especialistas em arte, obra de arte, tá? Então essas pessoas foram recrutadas pelo exército para ir atrás dessas obras. Tem um momento no filme, já no final, que acontece algumas coisas, morre gente. O filme, vou dar spoiler porque, né, um pequeno spoiler, porque o filme já é um pouco antigo. Se você não viu, veja, Os Caçadores de Obra-Prima. Deve ter algum streaming por aí. Tem uma cena final que, depois de morrer gente envolvida nisso e tal, um político pergunta ao general ou coronel que estava à frente desse pelotão, que era o personagem do George Clooney, se valeu a pena. Né? Diante da morte de uma pessoa, pô, valeu a pena. Aí passa uma cena no futuro, ele pensando no futuro, ele com o neto dele entrando num museu e o neto dele diante de uma estátua lá, que eu não lembro agora qual era a estátua, uma estátua bonita lá, e ele a resposta dele foi essa, né? Claro que valeu a pena, porque isso é o legado da nossa civilização. Então, as obras de arte, elas são um legado civilizacional.